enquanto eu ficava compartilhando nos grupos de terceiros, esses grupos abertos que a gente tem por aí, ou até mesmo aqueles que o dono permite que a gente compartilhe conteúdo lá dentro, nessa época o meu site rendia uma média de $30 por mês. $30 por mês. Eu tinha uma média de 5 a 10 mil acessos por dia. Eu tenho uma média de 15 milhões de acessos no meu site, wellesonoliveira.com.br, compartilhando em apenas... Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Welleson Oliveira Dicas e Tutoriais, o seu canal de dicas, tutoriais e umas cositas a mais aqui no YouTube. Gente, tô chegando para esclarecer algumas dúvidas do público aqui do nosso canal sobre compartilhamento de conteúdo no Facebook. Seguinte, há mais de um ano eu venho tentando incentivar as pessoas que acompanham o nosso canal, principalmente aqueles que buscam informações e conhecimentos sobre Facebook. Eu venho incentivando essas pessoas a criarem seus próprios grupos e páginas, a não se tornarem reféns daquele tráfego pago, daquele aluguel de um grupo, daquele aluguel de uma página, daquela página ou daquele grupo de um amigo para compartilhar conteúdo e assim levar público para os seus respectivos sites. Como nós sabemos, tem muitos grupos onde você paga 30, 40, 50 reais para compartilhar nele. Mas imagina você resolver viver de aluguel de grupos, cobrando 40, 50 reais por mês para uma pessoa compartilhar no seu grupo. O aluguel de uma única pessoa vai servir ou vai te alegrar 50 reais por mês? Não. Para fazer valer a pena, você vai precisar alugar para pelo menos 20 pessoas, o que vai te gerar uma renda de R$1.000 por mês com o seu grupo. 20 pessoas publicando, digamos que essas 20 pessoas queiram preservar a integridade do grupo e não coloquem o compartilhamento no automático e resolvam fazer compartilhamento manual, jogando uma publicação por hora em cada um desses grupos. Serão 24 publicações de cada uma dessas 20 pessoas por dia. 24 publicações de 20 pessoas são 480 publicações por dia num grupo. Isso sem contar as notificações que os usuários vão receber sobre compartilhamentos, curtidas, comentários, respostas e tal. Aí você imagina você como membro de um grupo que publica 480 notícias ou publicações por dia, recebendo notificações dessas 480 publicações e ainda dos comentários e interações dos usuários. O que você vai fazer? Vai desativar a notificação desse grupo. Vai silenciar esse grupo, certo? Pois é. Aí de repente, pro dono do grupo que está recebendo 50 reais para cada pessoa que compartilha, é lucrativo, mas para você não vai ser. Porque principalmente em grupos de nicho, vai ter 20 pessoas do mesmo nicho compartilhando talvez as mesmas publicações ou o mesmo conteúdo. Sem contar que os membros daquele grupo, eles não vivem só de informação daquele grupo. Eles buscam informações também na TV, no rádio, né, na web. Tem vários meios de informação para eles, não é simplesmente o grupo, entendeu? Isso vai fazer com que, se a sua capacidade de resultado com uma determinada publicação fosse de 100 pessoas, você vai passar a ter 10 pessoas. Se você pudesse alcançar 100 visualizações com um vídeo, você vai alcançar 10 visualizações. Por quê? Porque tem 20 pessoas publicando o mesmo conteúdo. Tem 20 pessoas inundando aqueles membros do grupo com publicações, com informações, tentando levar eles para o site, para o canal, para a página, para o Instagram e tal. Não adianta. Então, se você quer realmente crescer com o seu site, com o seu blog, com conteúdo próprio, com o seu canal do YouTube, quer ter resultado de fato relevante que vá agregar valor ao seu conteúdo, crie seus próprios grupos. Pare de perder seu tempo alugando grupos de terceiros ou compartilhando em grupos de terceiros. Na época que eu incentivava as pessoas que seguem aqui o nosso canal a criarem seus próprios grupos, a criarem as suas próprias páginas, a reunirem o seu próprio público e não se tornarem refém desses aluguéis, na mesma época eu paralisei todos os meus ganhos e passei a fazer isso. Comecei a criar grupos, comecei a criar páginas e a criar conteúdo visando crescer esses grupos e páginas. Na época, enquanto eu ficava compartilhando nos grupos de terceiros, esses grupos abertos que a gente tem por aí, ou até mesmo aqueles que o dono permite que a gente compartilhe conteúdo lá dentro, nessa época o meu site rendia uma média de $30 por mês. $30 por mês. Eu tinha uma média de 5 a 10 mil acessos por dia. Depois que eu parei, depois que eu fiquei mais de 6 meses só crescendo grupos e páginas e de repente comecei a compartilhar nos meus próprios grupos, o resultado, hoje eu tenho mais ou menos 700 mil membros
reunidos em 6 grupos. Eu tenho a maior página do meu nicho, que pertence a alguém que não é político, do país, 650 mil seguidores. Só essa página manda 2.500.000 pessoas para o meu site todos os meses. Os grupos, então, a interação é gigantesca, porque só eu compartilho lá dentro. De repente, aqueles $30 por mês se transformaram em mais de $3.000 por mês. Na época, eu não fazia o suficiente para pagar sequer uma menina que trabalhava comigo meio expediente. Hoje eu tenho 4 colaboradores. 4 colaboradores, 3 deles trabalham em horário integral. Esse é o resultado de você seguir conselhos de pessoas que põem em prática aquilo que ensinam, entendeu? Tem um vídeo aqui no nosso canal com o título Como Viralizar Grupos do Facebook. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Ele foi criado dia 25 de agosto de 2019, ou seja, tem 1 ano e 1 mês que ele foi criado. Quando ele começou, quando eu criei esse vídeo, tinha 1 semana que eu tinha criado esse grupo. E com 1 semana esse grupo estava com 1.000 membros. Hoje, 1 ano e 1 mês depois, esse grupo tem 190 mil membros e um alcance escandaloso. Eu já cheguei a recusar um pagamento de R$ 1.500 por mês de uma pessoa lá de São Paulo para jogar uma publicação nesse grupo por hora. E eu recusei R$ 1.500 por mês, entendeu? Isso é o que você alcança com grupos que sejam de fato sólidos. Com grupos onde não tem 1 milhão de pessoas jogando cada merda que você nem imagina no ouvido do usuário ou no ouvido do membro do grupo. Um grupo onde os administradores se preocupam com o bem-estar das pessoas que estão ali dentro, das pessoas que interagem ali, entendeu? É mais ou menos isso. E isso é o conselho que eu venho dando para todo mundo. Se você quer crescer na web, com seu site, com seu blog, com seu canal do YouTube e acha que grupos do Facebook vão te dar resultado, pare de pagar pessoas para permitir você publicar no grupo delas e comece a publicar nos seus próprios grupos. Esses sim vão te dar resultado. Daí você me diz, Wellerson, mas eu deveria parar então de publicar nos grupos de terceiros? Não, não pare. Continue enquanto for viável. Continue compartilhando, continue utilizando esses grupos para divulgar o seu conteúdo, ao passo que você cria os seus próprios grupos e que você faz com que esses próprios grupos alcancem um determinado número de público. Porque enquanto você não fizer isso, você vai ficar aí se preocupando em fazer um monte de perfis fakes para compartilhar seu conteúdo, se preocupando em mecanismos que vão permitir que as redes sociais não boicotem você, não bloqueiem você, porque você depende de um monte de perfil para compartilhar seu próprio conteúdo. Para compartilhar nesse monte de grupo, mais de 100, às vezes eu vou aprovar a solicitação de membros aqui nos meus grupos, tem pessoas que estão em 1.500 grupos, 2.000 grupos. Para que isso, gente? Eu tenho uma média de 15 milhões de acessos no meu site, wellesonoliveira.com.br, compartilhando em apenas 12 grupos. 12 grupos de minha propriedade. 12 grupos que são exclusivamente meus. 12 grupos onde só entram o meu conteúdo, não o meu, o conteúdo das ideias, das bandeiras que eu defendo, dos políticos que eu apoio, dos políticos cujas bandeiras defendidas são aquelas que eu também defendo. 12 grupos. 12 grupos criados por mim, administrados por mim ou pelas pessoas que trabalham comigo, e é onde nós publicamos. Hoje não tem mais aquela história de ficar trocando de perfil toda hora para compartilhar num monte de grupos. Não existe mais isso. Compartilhamos apenas nos nossos grupos e isso gera em torno de 15 milhões de acessos por mês no nosso site. Por quê? Porque por 6 meses eu parei com todos os meus ganhos e me preocupei em crescer páginas e crescer grupos, e o resultado tá aí. Eu tenho um grupo com 190 mil membros, outro grupo com 138 mil membros, outro grupo com 70 mil membros, mais 2 grupos com 40 mil membros, uns 5 ou 6 grupos com 15 mil membros e por aí vai. É assim que funciona. Entendeu? Então, se você quer mesmo crescer e se você acha que o seu crescimento está nos grupos e páginas, faça os seus próprios. Perca tempo criando os seus próprios grupos e as suas próprias páginas. Participar dos grupos dos outros é bom, mas eles utilizam esses grupos e páginas para ganhar dinheiro. Então, talvez o objetivo deles impedem o seu crescimento. Então, cresça por si próprio. Pense
Se fulano conseguiu, eu também vou conseguir. Se Beltrano conseguiu, eu também vou conseguir. Ou você é tão incompetente ao ponto de não poder crescer por suas próprias pernas? Pois é, eu sou o Wellerson Oliveira, esse é mais um vídeo aqui pro nosso canal Wellerson Oliveira Dicas e Tutoriais. E se você ainda não é inscrito, dá aquela moral pra gente aí, mete o dedo no joinha. Quaisquer dúvidas, por favor, deixe nos comentários. Tô aqui à disposição para te ajudar em tudo que você precisar. Tamo junto, sempre!